Salve, salve galera! Estou aqui para o vídeo de dicas da rodada de número 29. Na rodada de número 28 nós mitamos 98,67, pontuação muito boa. O nosso time fechado fez a pontuação muito perto, já está na posição 22 mil nacional, está muito bem no ano aí, com 2.205 pontos aproximadamente. Uma pontuação excelente, mas não tem tempo, a gente está na correria, então agora é o foco na rodada de número 29. Já vamos então aqui desfazer do nosso time, escalar para a próxima rodada. Começando pelo ataque, eu acho que essa rodada não tem jeito, né, galera? O Pedro, ele vai ser o grande jogador aí da maioria dos times. O Bragantino não está bem, definitivamente. O Bragantino está com muitos problemas, então eu vou escalar o Pedro no meu time de capitão, porque a gente sabe, ele é jogador de seleção, né, galera? Então não dá para deixar o Pedro de fora. Outro nome que agora numa ótima crescente vai estar no meu time é o Yuri Alberto. Cuiabá a gente sabe que está com problemas defensivos, está muito mal ali na beirada da zona, né? O primeiro time dentro da zona. E o Yuri Alberto ele está crescendo muito, olha só, nos últimos 4 jogos ele fez 3 pontuações acima de 10 pontos, galera. E o Yuri Alberto tá muito bem, tá finalizando muito, agora tá chamando o jogo, jogando de 9, é um baita diferencial para escalar, então a gente vai colocar sim o Yuri Alberto no time. Fechando o nosso ataque aqui, a gente vai dele, Pedro Raul. O Pedro Raul, galera, ele tá de volta depois de cumprir suspensão contra o Botafogo. No jogo em casa, Fortaleza, nos últimos jogos, defensivamente tá tomando bastante gol. Então esses são os motivos que vai fazer com que a gente escalhe o Pedro Raul, tá? Pensando aí, lógico, nos gols, né? E no pênalti também, que ele é o batedor de pênalti, então vale a pena sim escalar o Pedro Raul por esse baita diferencial, tá? Vamos falar de outros nomes pro ataque, apesar da gente ter escolhido esses três. O próprio Gabriel, mitadaça na última partida, galera. Eu prefiro o Pedro pelo posicionamento em campo, mas eu acho que se você quer fazer uma dobra Pedro e Gabriel, meu amigo, só vai, porque eu acho que são excelentes jogadores, né? Então você tem muita chance de imitar com ambos eles, né? Vamos aqui ver como é que foi. Deixa eu limpar aqui o filtro, vamos ver aqui como é que o Gabriel foi na última partida, fez 17,60 pontos. Então ele é batedor de pênalti, ele também é um jogador que, mesmo com o Pedro, ele tem chance de gol sim, tá? O próprio Hulk, Atlético Fluminense, finalizou muito o último jogo Hulk contra o Palmeiras, 5,90, sem gol, sem assistência. Então acho que também vale para você que quer mudar ali seu ataque, não cair nos nomes tão óbvios, apesar do confronto não ser fácil. Quem não se lembra, o último Fluminense Atlético Mineiro no Maracanã ficou 5-3. Então, eu não sei se vai ser um confronto de poucos gols. Então, para mim, não é desculpa para não escalar o Hulk, e o mesmo vale para o Cano. O Cano, inclusive, fez 2 gols naquele jogo contra o Atlético Mineiro no Maracanã, aquele 5-3, mitou aí com mais de 17 pontos. Então, o Cano também é uma opção válida, assim, para essa rodada. O próprio Roger Guedes, olha só, na última rodada, 13,30 com gol, tá subindo de produção, né? Então, eu acho válido também para você que quer escalar. O confronto é bem favorável, tá? Então, eu acho que vale. Mendoza, Speed Mendoza é sempre uma boa, batedor de pênalti, né? Ele sempre pode tirar ali alguma coisa ali da manga, fazer uma boa pontuação mesmo sem gol, sem assistência. E se fizer, meu amigo, ele estoura mais de 12 pontos, ele é craque e ele é batedor de pênalti, né? Só também o Dudu aqui é um atacante interessante junto com o Rony. Eu prefiro o Rony pelo posicionamento em campo, mas o Palmeiras é o líder, né, galera? Então, se o Palmeiras joga, o Palmeiras é favorito no final das contas. Então, por isso que eu acho que são bons nomes também. O próprio Bissoli, batedor de pênalti do Avaí também, um dos artilheiros desse brasileiro, um casa na ressacada que joga melhor contra o segundo pior time do campeonato. Então acho que também vale a apostinha, tá, galera? Demais nomes. Galera, pra mim, demais nomes tem jogos complicados, né? Acho que até os atacantes do Inter, apesar de eu gostar deles, né? Eu vou deixar aqui a recomendação, o alemão, o Pedro Henrique, mas tem jogos difíceis. Você pode também fazer uma apostinha ousada no Vitor Roque, tá devendo os últimos jogos, mas que ele é craque, a gente sabe, né, galera? Isso aí não precisa falar. Olha, galera, esses aqui eu não vou recomendar porque eu acho que tem jogos muito complicados e a gente já está muito bem servido com os outros nomes na rodada, beleza? Vamos fechar o nosso meio, para mim, excelentes nomes aqui que não precisa nem pensar muito. Arrascaeta, né, tá voltando aí da seleção dos amistosos, jogador de Copa. Esse aí não dá para deixar de fora contra o provável, ainda mais um confronto favorável contra o Red Bull Bragantino, né? Outro nome aqui que eu vou escalar, Gustavo Scarpa. Para quem não lembra, no primeiro turno contra o Botafogo, o Scarpa fez nada mais, nada menos do que 20,8 pontos. Ele fez um gol e deu 2 assistências, né? Além de, lógico, outros scouts. O Scarpinha foi lá, todo mundo falou, jogo difícil contra o Atlético Mineiro. Ele simplesmente fez 5,60 para calar a boca de todo mundo. Não foi uma pontuação grande, mas ele colaborou muito mais do que outros meias visados para a rodada. Vamos então aqui fechar o nosso meio de campo com Terans. Terans que enfrenta em casa simplesmente o
pior time do campeonato no momento, que é o Juventude, o Lanterna. A gente sabe que o Atlético é mais forte no sintético, jogando na sua casa. O Terence tem o pênalti no primeiro turno contra o Juventude lá na Serra Gaúcha. Ele fez gol e deu assistência, fez 12,5. O Terence está escaladíssimo e a gente vai agora recomendar outros meias, mesmo já tendo fechado, né, galera? Bom, os meias que mais me agradam para essa rodada, eu vou começar falando aqui do Wellington Rato, fez gol contra o Corinthians, é um bom jogador e tem um confronto contra o Avaí, que é um confronto um pouco mais favorável para ele, tá? O Avaí nem sempre segura o SG em casa. Se vai ter gol do Atlético Goianiense, eu acho que o Rato tem chance de participar. O próprio Zarate, o mito pra Cartola, tá voltando aí, né, de lesão, então muito cuidado, mas ainda assim é um bom nome. Sim, Everton Ribeiro também, uma apostinha um pouquinho mais ousada, um pouquinho mais fora da caixa, um jogador que não tem um posicionamento em campo igual a Arrascaeta, mas também é uma opção. Arias também, vou lembrar mais uma vez, galera, o Arias mitou na rodada passada, né? O Arias, ele é um excelente jogador, tem ótimos números no ano, isso é desde o estadual. E contra o Atlético Mineiro, no Maracanã, ele também fez gol naquele 5-3. Então é um bom nome sim, tá? Lima também, eu gosto muito dele pra Cartola. O próprio Fausto Vera, olha só, 4,90 sem gol, sem assistência, só com desarmes na última rodada, né? Esse é mito com força. Galera, demais meias, eu confesso pra vocês, muito talvez aqui um Alan Patrick, não foi bem no último jogo, mas a gente sabe que ele tem potencial. Agora os outros, pra mim, tem confrontos muito difíceis, tá? O Rubens, galera, começou muito bem, mas agora eu tô com uma pulga atrás da orelha nele, né? Não tem sido titular constantemente, esse é o grande problema. Vale com uma apostinha ali, talvez a galera tiro curto, tá? Mas os demais aqui, pra mim, galera, jogos complicados. Então é por isso que eu vou também terminar as minhas recomendações aqui nesses meses. Também estamos bem servidos, tá? Não precisa de mais. Vamos falar agora então da nossa defesa. Galera, defesa pra mim, eu penso nos times que tem chance de SG. Eu vou falar de um ou outro jogador pensando um pouco menos no SG, pensando mais em outros scouts, mas a preferência então são os SGs da rodada. Para mim o SG mais provável de acontecer é o do Corinthians, em primeiro lugar, né? Corinthians e Cuiabá em casa, a gente sabe que o Corinthians segura muito SG em casa, a gente sabe que o Cuiabá é um time frágil, então o Corinthians para mim é o SG mais provável da rodada, né? Outro SG também que eu acho bastante provável é o do Palmeiras, mesmo fora de casa. O Botafogo tá custando para fazer gol, o Botafogo tá com muita dificuldade de fazer gol. O Palmeiras, não importa o adversário, ele segura SG. Vamos olhar um exemplo aí? Enfrentou o Atlético Mineiro no turno e no retorno, em casa e fora de casa, segurou SG. Enfrentou o Flamengo, mas era o Flamengo com o Paulo de Souza, segurou SG. O Palmeiras não depende do adversário para segurar SG, por isso que eu vou recomendar. Outro aí é o Atlético Paranaense jogando na Arena da Baixada contra o Juventude, eu também acho que tem um favoritismo esse SG do Atlético Paranaense. O próprio Inter contra o Santos, porque o Inter dentro de casa está numa sequência absurda de SG, né? Então pode se aproveitar disso aí para conseguir esse SG. E eu finalizo minhas recomendações com o Flamengo. O Flamengo também, quando joga com o time completinho ali, tem uma defesa boa, o Bragantino não tá bem, já não fez gol ali no Inter, então também acho que esse SG do Flamengo é provável. Mas vamos tentar escalar jogadores não só para SG, vamos pensar aí no fator a mais para escalar os nossos mitos. Então, pensando aí no algo a mais, pensando aí no fator diferencial, eu começo aqui na nossa lateral escalando Fábio Santos. Mas o Fábio Santos na última rodada, Zico. Galera, não tem problema. Água mole e pedra dura, tanto bate até que fura, né? O Fábio Santos não teve o pênalti na última, mas quem sabe ele tem contra o Cuiabá, né? Esse vai ser meu argumento para escalar o Fábio Santos. Ele tem o diferencial do pênalti. Não existe essa história de achar que vai ter pênalti toda rodada, né, galera? O pênalti vai vir ocasionalmente. Então por isso que eu vou com o Fábio Santos. E aqui eu vou fechar também com o Marcos Rocha, tá? Para mim é outro grande lateral para a rodada, muito por causa dos outros scouts além do SG. Então, na última rodada fez 7,40, então ele conseguiu 2,40 além do SG contra o Atlético Mineiro. É por isso que eu vou de Marcos Rocha. Mas é bom lembrar que existem vários bons nomes para a rodada. Falando do SG e apenas do SG, tem o nome justamente dos times que eu falei. Então, os times que eu recomendei aqui, SG, a gente tem. Eu não gosto muito dos laterais do Atlético Paranaense, tá, galera? Então, é por isso que eu vou tentar focar mais nos laterais desses times aqui, tá? Para mim, são os laterais que têm um pouco mais de potencial, porque os laterais do Atlético Paranaense, para mim, tem pouco diferencial. O Piquerez tem bastante diferencial. A gente tem o Bustos voltando nessa rodada. O próprio Fagner do Corinthians, que a gente sabe que é um bom desarmador. O René, esse raramente decepciona. 8,6 na última rodada, né? Então 3,6 sem o SG. Então são os nomes que eu gosto. Mas é lógico que aqui eu também vou aproveitar, né? Os laterais do Flamengo, vocês vão ver que eles estão ainda em dúvida, né? Tá difícil saber aqui, ó. Felipe Luiz com Varela, com Rodinei. Então vamos esperar mais notícias aí, principalmente do Vene Casagrande, que é um grande setorista que geralmente antecipa pra gente as escalações do Flamengo. Então vou falar aqui de um lateral que, pra mim, ele é pra escalar sem pensar no SG, que se chama Juninho Capixaba, né?
galera vai falar assim, ah, mas eu não vou escalar o Juninho Capixaba porque eu vou de Pedro Raul. Galera, esquece isso. Se você tivesse escalado o Juninho Capixaba e o Gabriel na última, você tinha feito aí na soma dos dois quase 30 pontos, né? Eu acho que vale sim. Se você não vai de Pedro Raul, é um atrativo a mais, mas ele tá muito bem, galera, muito bem. As pontuações dele estão absurdas, absurdas. Olha só isso. Pegando aqui desde a rodada 17, ele fez uma rodada 2.4, uma rodada 3.20, todas as outras rodadas acima de 6 pontos. É muito mito, muito desarme, 63 em 24 jogos, um gol, 4 assistências, ele é muito ofensivo, ele desarma, ele é um lateral completo. Então, para mim, o Juninho Capixaba é minha recomendação se você não está pensando nesse SG. Zagueiros também eu vou recomendar, zagueiros daqueles times que eu falei para vocês que para mim tem chance de SG, são os 5 times para mim tem mais chance. É uma pena, galera, que o Pedro Henrique do Atlético Paranaense está como dúvida, ele está se recuperando de uma lesão, existe uma chance real de que ele não jogue, tá? Então é por isso que, infelizmente, aqui a gente não vai conseguir recomendar ele, porque está como dúvida. A dupla do Palmeiras, muito bom no jogo aéreo, Murilo que o diga, né? O jogo a rodada passada mitou muito forte, 21.70, ele e o Gustavo Gomes. Eu vou escalar o Gustavo Gomes porque eu acho que é um zagueiro com mais chance, tá? Galera, esquece mínimo pra valorizar. Não vem falar assim, ah, não vou escalar o Murilo porque ele tá com mínimo pra valorizar alto, não, galera. Não faz isso não, tá? Se você quer dobrar Gustavo Gomes e Murilo, se você quer ir com o Murilo e não com o Gustavo Gomes, vai fundo, esquece. Cartoleta já era, tá? Ficou pra trás há muito tempo, a não ser que você jogue 100% de valorização. E eu vou fechar minha zaga com o Balbuena, que é o zagueiro que a gente sabe do potencial dele, principalmente para cartola. Mas é lógico que as outras opções e recomendações ficam aqui. É o Pablo do Flamengo, o próprio Gil do Corinthians também, o Vitão e o Moledo do Inter, principalmente o Moledo, que eu gosto muito para cartola. Né? A zaga do Atlético, muito provavelmente o Pedro Henrique nem joga, tanto que os prováveis estão o Thiago Heleno e o Nicolás. E o Fabrício Bruno também é uma boa opção. Para zagueiro eu vou ficar só nesse, porque eu acho difícil um zagueiro ter diferencial além do SG. Então, o goleiro aqui, galera, vai ser muito pensando naqueles times que eu falei do SG, da chance do SG, né? Então, assim, eu penso aqui na dúvida aqui entre Santos e Bento, tá? Porque eu acho que tem grandes chances aí desses goleiros saírem com SG. Nossa defesa já tá abarrotada de Palmeiras e Corinthians, então por isso que eu não vou em Cássio e Everton. Mas vamos supor que você decidiu não ir com o Marcos Rocha, cabe o Everton. Ah, não foi de Fábio Santos, cabe o Cássio, né? Dobra aqui, escolhe um René, por exemplo, ali, que é um lateral que não tem só o SG, né? Ele tem desarmes e fechou. Eu acho que esse SG do Atlético Paranaense tem mais chance de acontecer que o do Flamengo, é por isso que eu vou no Bento. Sem esquecer que no Inter temos a dúvida se joga Daniel ou Kehler, mas se você colocar o Daniel titular e o Kehler no banco, você resolve esse problema. Técnico também desses times aí, são os times que têm chance de SG, para mim, são sempre os times que têm mais chance de pontuar. Se você olhar na rodada passada aí, né, o Abel fez 8 pontos, o Vitor Pereira fez 5, o Mano fez 4.8, são pontuações muito boas, né? Mas ainda assim, gostando de todos esses técnicos para a rodada e também do Filipão pelo confronto, eu vou de Dorival Júnior, tá, galera? Para mim, o Flamengo é um time que tem um volume muito bom de jogo, então é por isso que eu vou escalar. Galera, o nosso time está confirmadíssimo agora para a rodada de número 29, custando 133,18 cartoletas. Então, sem demoras, vamos estudar porque a rodada tá curta, o tempo tá correndo. O mercado fecha sábado, 14h30, hein, galera? Fiquem espertos, tamo junto, vamos mitar. Um abraço.